E que o Senhor esteja, então, continue falando aos nossos corações, que o Senhor continue nos edificando, e é assim, então, que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu mandei um documento no grupo da nossa igreja, que é um guia do aluno. Agora eu não sei se eu vou achar tão rápido aqui, mas vai ter o slide, então dá para todos também acompanharem por aqui. Eu vou reenviar no grupo da igreja. Aqueles que estão com internet e quiserem abrir, fiquem à vontade, tá? Obrigado, Mariana, foi rápida. Irmãos, então, vamos lá. Nós temos, então, as crianças. As crianças vai com a Vitória. Já foram? Não foram? Vamos lá. Tem uns remanescentes fiel ainda aí. Tá, irmãos, estamos trabalhando as nossas lições em cima desse livro, Pregação Expositiva, proclamando a palavra de Deus hoje. David, aí eu não sei o sobrenome, né? Helm, não sei. Mas vamos caminhar aí alguns domingos em cima desse material. É um pequeno material, mas muito importante, muito relevante. Então, para quem tiver o interesse de adquirir, ele é baratinho. Na Amazon direto entra em promoção. Então você paga aí 20 e poucos reais nesse livro. E rapidinho também você lê, né? Então dá para ler em 3 dias, 1 semana. Vai depender do seu ritmo aí, né? Se você pegar até diretão, você lê talvez numa sentada só. Então, esse é o livro que nós temos trabalhado, né? Então tá, semana passada nós fizemos uma introdução à nossa temática, né? Falando um pouco sobre pregação expositiva. E hoje nós vamos falar então sobre o problema da adesão à cega, a contextualização. O que é que isso quer dizer? É o que nós vamos ver então durante toda a nossa manhã. Vamos abrir então o nosso texto bíblico em Romanos 12, verso 1 e 2. Romanos 12, verso 1 e 2. Romanos 12, verso 1 e 2. Vai dizer assim, ó. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler Colossenses? Colossenses 2:8. Colossenses capítulo 2, verso 8. Acho que a gente pode ler do 6, a partir do 6. Colossenses 2, 6. Diz assim, ó. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Verso 8, nosso verso-chave aqui. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a vãs filosofias e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo.
Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Até aí, irmãos. Nós vimos então dois versículos, né? Que falam, olha, não se amoldem a esse mundo, mas tenham a sua mente transformada. E Colossenses que vai dizer, olha, tenham cuidado com o que se diz por aí, em outras palavras, né? Tenham cuidado com as filosofias deste mundo, cuidado com o que vocês escutam, cuidado com o que vocês se fundamentam. Então, tenham cuidado, né? Tenham cuidado, essa é a palavra que temos aqui. Sendo assim, irmãos, dando continuidade à nossa lição aqui, o Dudu pode passar o próximo slide. O objetivo da nossa aula hoje é mostrar que contextualizar sem critério bíblico leva a igreja a ser moldada pela cultura ou por qualquer outra coisa e não pela palavra. Mostrar que contextualizar sem critério bíblico leva a igreja a ser moldada pela cultura e não pela palavra. Pode passar, Dudu, por favor? A contextualização numa pregação, numa mensagem, ela é necessária. Por que, pastor, que é necessária? Nós vamos ver. Mas quando ela governa o sermão, o texto deixa de governar a igreja. Contextualização é necessária, mas quando ela governa o sermão, o texto deixa de governar a igreja. Irmãos, talvez você já teve a experiência de conversando com alguém, a pessoa passar minutos, um tempo bem considerável, falando, explicando alguma coisa, e aí você para e fala o quê? Tá, mas me contextualize, me diga o contexto, me ajude a entender, porque eu não entendi nada. Você falou maçã, eu entendi abobrinha, nada, tá tudo confuso. Me ajude a contextualizar, né? Deixa eu entender qual que é o panorama por trás, o que é que está dizendo, qual que é o cenário, porque dessa forma, né? Mulher tem muito disso, né, irmãos? Os irmãos presentes aqui, né? Muitas vezes ela, pelo menos a Rafa tem, né? Mas mulher tem, eu sei que mulher tem muito disso, né? Que a gente tá lá na nossa e as mulheres chegam e... Mas meu amor, porque não sei o que, 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 e tal, e pai, não sei o que. Você entendeu? E a gente tá assim, né? Entendeu nada. Por quê? Porque não contextualizou. Muitas vezes eu olho para a Rafa e falo assim, amor, você viu o que é que você está fazendo? Não entendi nada que você não falou, quem que é a pessoa, quem que são os termos, qual que é a situação. Então isso acontece muito, né, na nossa comunicação. Então, contextualizar, isso é importante em qualquer cenário, em qualquer contexto, desde uma conversa até uma pregação. Na pregação, a contextualização talvez seja uma das partes mais difíceis de pregar, porque é o ponto em que conecta o povo do século 21 com o texto. Um bom pregador, ele precisa saber contextualizar. Senão o povo não entende o que está sendo dito. Ninguém viveu há séculos antes de Cristo aqui para entender o contexto, o mundo de que aquele texto está acontecendo. Então, o pregador precisa ter essa habilidade de pegar um texto que foi escrito há milhares de anos atrás e contextualizar para a igreja do século 21. Então, contextualizar é algo importantíssimo, importantíssimo, né? Só que não é tudo no sermão, não é tudo numa pregação. Então, vamos caminhar. Por favor, Dudu. Tem um autor que vai dizer que um cristão ele deve segurar numa mão o jornal e na outra a Bíblia. Essa frase ela tem várias variações, já escutei ela de várias formas. Mas o cristão deve segurar numa mão o jornal e na outra uma Bíblia. Como assim? O cristão não é chamado a viver numa bolha reclusa. Ele precisa pegar o Evangelho e contextualizar. Ele precisa olhar para o Evangelho pregado, bíblico, e ele precisa aplicar as suas necessidades no mundo atual. Isso que é contextualizar. É pegar
princípios bíblicos, verdades bíblicas e entender como que eu aplico isso na minha vida hoje. Como que eu olho para um mundo caído e com tudo aquilo então que eu vejo no domingo, como que eu aplico isso para as pessoas lá fora? Como que eu vou, por exemplo, a gente viu muito, né, em Romanos, doutrina da justificação. Como que eu converso com um descrente sobre a doutrina da justificação? Eu preciso contextualizar. Eu preciso estar a par do que acontece no mundo e do que a Bíblia ela me diz, ela me orienta e ela me direciona. Então, isso faz parte tanto da mensagem de um bom pregador, mas isso diz muito sobre a nossa vida hoje. Sobre o nosso jogo de cintura que precisamos ter como crentes. Onde Deus ele nos coloca, onde Deus ele nos permite andar. Então, contextualizar é uma arte, é um desafio em que Deus ele vai nos ensinando a fazer. Então, vamos lá. Tudo bem até aqui, irmãos? Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida, algum comentário quanto a isso? Então tá, vamos lá. O que é então, pastor? O que é contextualizar? Você está falando de contextualizar, não entendi ainda. Vamos lá. Em termos simples, o autor do livro vai dizer assim, ó. Em termos simples, é a comunicação do evangelho de modo inteligível ou adequado ao contexto cultural do ouvinte. Em termos simples, é a comunicação da mensagem do evangelho de modo inteligível ou adequado ao contexto cultural do ouvinte. Como assim? Irmãos, a primeira vez que eu fui pregar foi no seminário para um evento da FEMOS. Coitados. Coitados. Eu fui pregar, irmãos, e minha primeira mensagem, eu lembro que preguei tudo e lá em Mossoró a gente usa um termo assim, vá chutar um coco. Sabe? Vá chutar um coco. Né? Vá chutar um coco. Chutar um coco, homem. A gente fala isso lá, né? Só que nessa coisa de eu pregando, e aí eu olhei para o meu público, majoritariamente de Anápolis, Goiás, goiano, e eu falei assim, irmãos, tem muitas situações que a gente olha para alguém e tem vontade de mandar essa pessoa chutar um coco, né? Irmãos, ninguém entendeu. Sem olhar para a cara do povo, e eu vi que, assim, o povo não entendeu. Mas se eu tivesse falado assim, dá vontade, irmãos. Sabe aquela pessoa que tem hora que se dá vontade de morder um piqui? Contextualizei. Falei na língua do povo. Bobeira. Coisa simples. Mas por causa da minha cabeça moçoroense naquele contexto, eu não soube contextualizar. Até hoje tem hora que Rafa fala assim, o que é isso, Alberto, você falou? Que palavra é essa? Suvino, né, que eu falei esses dias. Deixa tomar, dá para comida para pipoca, porque para ele não ser suvino. Suvino é mão de vaca. Não vai crescer sendo suvino. Então, irmãos, a gente precisa contextualizar. Contextualizar isso é falar de modo que todo mundo entenda. De modo claro, simples. Em outras palavras, a contextualização diz a respeito a nós e ao agora. Ela se compromete com a relevância e com a aplicação para hoje. É a gente pegar a nossa Bíblia e fazer nosso devocional, por exemplo, ler Romanos 12, ler Colossenses 2:8 e entender, o que é que estava acontecendo aqui, que Paulo está dizendo, olha, não se conformem com as vãs filosofias desse mundo, não se conformem com este século, mas tenham a sua mente renovada pela palavra do Senhor. O que é que Paulo estava enfrentando aqui? Por que ele está dizendo essas palavras? E como que isso se aplica para a minha vida hoje? Porque diferente das filosofias daquela época, nós temos novas filosofias que enfrentamos hoje. Novas pautas, novos dilemas, novas dificuldades. E é à luz da palavra que o crente é chamado a fazer o quê? A contextualizar e enfrentar esses
dilemas. Por isso que contextualizar é algo tão fundamental. Já disse, né? É uma arte. Ela se compromete com a relevância e com a aplicação para hoje. Tem muitos pregadores que têm uma eloquência maravilhosa. Tem muitos pregadores que falam bonito por muitas horas. Mas o povo não entende. Por quê? Porque não passa por esse processo de contextualizar. Ele entra no texto, ele fala do contexto histórico, ele fala das ferramentas, ele diz o que estava acontecendo na história do Antigo Oriente Próximo, Médio, mas ele não aplica o texto. Então esse é o grande desafio do pregador. Esse é o grande desafio de nós crentes, quando falamos muitas vezes uns com os outros e quando nós explicamos ideias bíblicas, quando nós explicamos o Evangelho para pessoas que não conhecem o Evangelho. É simplificar. Então vamos lá. Ainda nessa ideia de contextualizar, contextualizar é falar claramente. Ficou pequenininho, né? Talvez alguns não enxerguem, mas vai dizer assim, ó, é essencial que a mensagem seja transmitida de forma clara, utilizando palavras simples para facilitar a compreensão do Evangelho. Quando vamos ter conversas com outras pessoas, ou quando vamos evangelizar, que outras palavras nós estamos... Agora sim, agora o negócio ficou brabo, hein? Quando vamos evangelizar alguém, que em outras palavras estamos pregando para alguém, nós precisamos falar claramente. O que é pecado? Quem é Deus? Aí você vai citar, não, Deus, na cabeça do teólogo sistemático N. Gruden, Deus é definido como um ser que a luz da Trindade é um e três ao mesmo tempo. Não, irmãos. A gente precisa de forma clara e simples contextualizar o Evangelho para alguém. A gente precisa falar claramente. Será que aquilo que está claro na minha cabeça está claro na cabeça do meu ouvinte? Na cabeça daquele que está ouvindo eu falar do Evangelho? Então, precisamos utilizar palavras simples para facilitar a compreensão do Evangelho. Segundo, é importante a gente considerar os ouvintes. É importante levar em conta as necessidades e a cultura dos ouvintes, para que a mensagem ressoe de maneira significativa. Isso aqui é algo fundamental. Fundamental. Porque eu lembro que o pastor Gleison no seminário ele falava de Alberto, você está picando fumo. Vocês conhecem essa expressão? Picar fumo. Picar fumo é tipo você ficar embromando para o moçoroense. Enrolando. Veja como é importante essa coisa de cultura. Para o cuiabano seria ficar de moagem. Aí agora vocês entenderam, né? Deixa de moagem, deixa de picar o fumo, deixa de embromar. Tudo é a mesma coisa, só que num dialeto diferente, vamos dizer assim. Um está em moçoroense, o outro está em goiano e o outro está em cuiabano. Então, irmãos, a gente tem essa barreira cultural, especialmente quando vamos pregar o Evangelho, especialmente quando vamos conversar. Esse é o grande dilema de contextualizar de uma forma eficaz. Por isso precisamos considerar quem são os nossos ouvintes. A mensagem que eu preparo para a Igreja Cristã Evangélica Vida Nova é para a Igreja Cristã Evangélica Vida Nova. Se eu for em outra igreja, pode ser a mesma mensagem, pode ser o mesmo texto, mas as aplicações são diferentes. Por quê? Porque o meu público é diferente. Uma coisa é eu chegar aqui na igreja e eu ter 100 pessoas de terceira idade. Faz sentido eu fazer aplicações na minha mensagem ou do Evangelho baseado em Instagram, em Shorts, em Reels, em engajamento? Faz sentido isso, irmãos? Não, né? Eu preciso comunicar o Evangelho na linguagem desse público. E vice-versa. O público ele precisa dar um norte quanto a essa forma de contextualizar o Evangelho. Então, além de falar claramente, de considerar os ouvintes, precisamos ter uma linguagem acessível.
usar uma linguagem que todos possam entender é fundamental para que a mensagem bíblica seja efetivamente compreendida, e fica uma parte lá embaixo, né? E aplicada. Aplicada. Eu lembro que uma vez eu fui escrever um devocional para os calendários, pastor. E eu lembro que eu escrevi lá empolgado. Eu estava no seminário ainda, né? E a gente olha assim e fala assim, esse devocional está teologicamente perfeito. E eu lembro quando eu mandei para o pastor Pablo, acho que depois de um tempo o pastor Pablo, muito obrigado por escrever o texto. Achei o texto, eu não lembro como que ele falou, mas... Tipo assim, achei o texto com palavras teologicamente difíceis. Então mudei. Tranquilo? Tranquilo, pastor. Então essa coisa de falar claramente é algo que é essencial, a gente ter uma linguagem acessível. Eu acho que esse, irmãos, é um dos nossos grandes dilemas como igreja. Por quê, pastor? Porque a gente aprende a falar crentez. A gente tem as nossas próprias gírias. A gente tem as nossas próprias piadas. A gente tem o nosso jeito de conversar. E aí quando a gente sai, para fora daqui, é difícil a gente dialogar com alguém que está na universidade, que está na faculdade, que os dilemas deles são diferentes dos nossos. Então, irmãos, contextualizar envolve esse desafio de realmente a gente falar de modo simples, claro o Evangelho. Às vezes como para uma criança, mas para quem não tem conhecimento das Escrituras, é o que naquele momento às vezes é o suficiente, né? Então, precisamos falar de forma compreensível, considerar os nossos ouvintes reais e entender e usar de uma linguagem que é acessível para as pessoas. Para mim, eu imagino que para todo aquele que não é cuiabano, isso é um desafio. Aí Deus vai ensinando. Deus vai ensinando a gente... Opa, parece que o povo não pegou. Assim, você sabe quando você está pregando e o povo está assim, mas não está entendendo nada, irmã. Você sabe que quando você fala e não acerta a linguagem. E não acerta o exemplo. E o povo não pega o gancho. Então é um desafio. Então a gente, até aqui, quando a gente pensa sobre nosso tempo... Que produziram a música e que cantam essa música e qual que era o contexto onde eles estavam inseridos. E aí foram olhar Twitters, foram olhar redes sociais, foram olhar entrevistas onde eles opinavam e viram que eram bem diferentes a linha de pensamento que eles tinham e aquilo que eles queriam transmitir através daquela música. Então era uma música disfarçada de ideologias que eles tinham por trás ali, de pensamentos que eles tinham por trás. Aparentemente, olhando somente para a música, parecia ser algo que não tinha nada a ver, era só algo cultural. Mas investigando a vida das pessoas envolvidas ali e olhando as entrevistas que eles estavam dando, eles tinham uma ideologia que meio que contorcia, distorcia através da música, através do louvor ali. Então, é uma das formas de talvez entender um pouquinho sobre isso. Sim. Então, contextualizar é importante. Desde a pregação do Evangelho, a musicalidade, a qualquer coisa que a gente vai fazer. Mas aí o problema, existe um problema por trás da contextualização, que é o perigo da adesão cega. Como assim adesão cega? A adesão cega é adaptar sem discernimento. A partir do desejo saudável de fazer progredir a missão da igreja, o pregador ou alguém concentra sua preparação exclusivamente em aspectos criativos e artísticos para tornar seu sermão relevante. O que é que isso significa? Contextualizar é fundamental. É isso que nós estamos dizendo aqui.
Mas uma pregação não é só contextualizar. O que temos mais visto por aí são igrejas cheias de pessoas que contextualizam, que usam de aspectos artísticos para pregar uma mensagem, mas que quando você abre a Bíblia, você fala assim: cadê a base bíblica? São palestras, são mensagem coach, são mensagens de autoajuda, mas não é o Evangelho. Então existe uma contextualização que não está de acordo com o texto. E que muitos pregadores ou pessoas fazem. Então eles passam, por exemplo, eles pegam um versículo específico. Vou dar um exemplo aqui, ó. Abram sua Bíblia em Salmo 37:5. Muita gente conhece esse salmo. Tá. Salmo 37:5. Achou aí, Dani? 37:5. Vai dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Irmãos, de imediato, não vale ler os outros versículos, tá? Ninguém olhando para baixo agora. Todo mundo olhando para cá. O que é que esse versículo parece nos dizer? De imediato. Para a gente não fazer nada, só confiar. O que mais, irmãos? Alguém que tenha... A gente só precisa entregar o nosso caminho e confiar no Senhor, mais Ele fará. É isso, né? O versículo fala por si só, né? E Ele o ajudará. Mas fato é que a gente olha e as pessoas estão sofrendo e a gente olha assim e fala: olha, o versículo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Você tem que entregar. Confia nele, você tem que confiar. Por quê? Porque o mais ele fará, o mais ele ajudará. Só que aí quando a gente olha os outros versículos, versículo 1 diz o quê? Não te indignes por causa dos malfeitores. Deixa eu ler na NVI. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Vamos lá. Verso 6. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Verso 9. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Verso 12. Os ímpios tramam com os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Irmãos, percebam que quando nós vamos vendo o contexto do Salmo 37, o contexto fala sobre alguém que está sendo injustiçado. E que em meio às injustiças que ele está sofrendo perante ímpios, Deus há de ajudá-lo. Isso aqui não é um versículo motivacional dizendo que Deus vai nos ajudar e auxiliar em toda e qualquer circunstância da vida. Não. O contexto afunila e nos traz uma aplicação específica. Então, entender o contexto é algo fundamental. Só que muitas pessoas pegam um versículo, 37:5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará, e pregam dizendo assim: acabou. A gente fala em Mossoró, Zé Fininho. Porque você precisa confiar. Porque você não confia, porque você é medroso, por causa do pecado, e aí vai, e aí vai, e aí vai, e vai, e vai, e depois porque você tem traumas e tal, e não sei o que, e nunca mais volta no texto. E não explica o contexto que o texto foi escrito. Então esse é o problema. É um contextualizar às cegas, sem encontrar base bíblica, sem voltar, sem explicar o texto, né? Então, muitos a partir do desejo saudável
de contextualizar, acabam se perdendo e falando além do que o texto fala. A gente precisa, um bom pregador é aquele que não atrapalha o texto de falar. A gente não acrescenta nada, a gente deixa o texto falar por si só. A gente explica o texto. Vamos lá? Dudu, por favor. O texto bíblico refém, então, um perigo da relevância. Quando a cultura influencia a interpretação bíblica, o texto sagrado perde seu poder transformador, tornando-se apenas uma ferramenta para agradar as normas sociais de hoje. Quando a cultura influencia a interpretação bíblica, o texto sagrado perde seu poder transformador, tornando-se apenas uma ferramenta para agradar as normas sociais de hoje. Então, irmãos, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos como tarefa, como crentes que precisam entender a palavra, nós precisamos entender o texto dentro do seu contexto. Mas às vezes as nossas lentes culturais nos atrapalham. Os nossos pressupostos atrapalham a gente de entender o texto. A gente imagina, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Vamos olhar para Josué. Quando a gente imagina uma guerra em Josué, ou o povo de Israel guerreando, o que é que a gente imagina? Um povo tremendo, grande. Vem com Josué lutar em Jericó. A gente imagina assim o exército de Israel devia ser. Mas, irmãos, quando a gente vai olhar fundo ao texto bíblico, a gente percebe que o povo de Israel, quando lutava, era mais como tribo, um povo tribal, com um pedaço de pau e pedra na mão, do que um exército armado com armadura e canhão e metralhadora ou espada e a gente, com aquela armadura de prata, né, que a gente vê em filme, né? Talvez era um povo só de roupa mesmo, um pedaço de pau, vamos de pedra aqui e vamos lutar, porque a gente é um povo tribal mesmo e a gente está em desenvolvimento, povo pequeno. Quando a gente olha para, por exemplo, Juízes, né? A gente olha para Eude, Sangar, que foi a última pregação, né? A gente imagina que talvez Sangar ele foi um grande líder, em que o povo ia atrás dele e ele, e o povo de Israel, Talvez não era assim. A gente pode olhar para eles, aí dentro do contexto, era muito comum que eles pagavam, quase que como um salário, pessoas para guerrear e lutar com eles. Eles tinham quase que um exército próprio, separado de Israel. E aí eles faziam as suas conquistas independentes. Então isso molda as nossas lentes, como nós olhamos para o texto. E isso faz com que compreendamos o texto de maneira diferente. Então, a nossa cultura, ela influencia a maneira como nós interpretamos um texto, com certeza. Mas qual o nosso papel? Deixar a nossa cultura de lado e deixar que o texto fale por si só. Deixar que o texto fale por si só. O texto ele não é moldado para agradar as normas sociais. Não. O texto é o texto independentemente das normas sociais. Ele fala o que tem que ser falado. O que está ali. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Não? Então, Dudu, por favor. Vamos lá. Agora sim. Qual que é o problema da gente pegar o texto então e aplicar sem analisar o contexto? Primeiro, nós temos um foco no mundo. A adesão cega, olhar para o texto então e não entender o seu contexto, desvia a atenção das Escrituras, priorizando perspectivas culturais em detrimento da mensagem bíblica essencial e verdadeira. A adesão cega desvia a atenção das Escrituras, priorizando perspectivas culturais em detrimento da mensagem bíblica essencial e verdadeira. Então ela muitas vezes molda a mensagem do que deveria estar sendo dito. Irmãos, não é raro. A internet está cheio de pessoas que pregam, e você fala assim, não é isso que o texto está dizendo. Por quê? Porque moldou o texto com as lentes culturais, com foco no mundo.
Segundo, o problema da adesão cega, da gente não contextualizar ou não entender o contexto, é que muitas vezes traz apoio a planos. A palavra é usada para justificar agendas humanas, comprometendo sua integridade e distorcendo o propósito original do Evangelho. Eu não sei se vocês já tiveram o desprazer, irmãos, de conversar com alguém que pecou e usou da Bíblia para pecar. É terrível. 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 Porque aí ela vai, então, usando de textos bíblicos fora do seu contexto para justificar suas atitudes e ações. Eu acho terrível conversar com meu pai. Meu pai não está aqui, né? Terrível conversar com meu pai. Porque meu pai sempre pega um viés político. Ele acha que na Bíblia já tinha partido A e B na época de Jesus. E o que estava sendo dito ali já era com os mesmos problemas de hoje. E não é. E aí é uma chatice conversar com meu pai. Tem que ter muita paciência para esmiuçar. E aí eu lembro que lá no Gama, né? Meu pai foi visitar a igreja do Gama. Aí, irmãos, eu não vou botar aqui, eu não estou discutindo nada quanto a viés político de ninguém, tá? Não vou entrar nessa questão. Se é viés político A ou B, só vou ilustrar o que aconteceu. Meu pai, ele é muito de esquerda. Muito. Até o tutano do osso dele é esquerdista. Até o tutano. O pastor Cícero foi pregar de direita. E ele estava, não lembro qual exposição, não sei se era Coríntios que a gente estava fazendo. E meu pai assistiu a pregação e ele saiu assim, eufórico, meu pai. Mas não discordando do pastor Cícero, pelo contrário, concordando. É isso aí, ó, que tem que ser, porque na política não sei o que, lá, e BBB. E eu, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo aqui? O que é que o Evangelho fez com meu pai? Será que meu pai está certo agora? Será que o pastor... Né? Então, assim, irmãos, há esse desafio. Né? Há esse desafio de a gente olhar para o texto e entender qual o seu contexto, qual que era o propósito original do autor e entender como que isso se aplica hoje. Quando não fazemos isso, nós corremos o risco de usar, então, o texto para apoiar planos nossos, decisões que muitas vezes não vão de acordo com a vontade do Senhor. Não vão de acordo. Só mais um exemplo para entender isso aqui. Quero namorar. Crente procura o que, irmãos? Crente procura crente. Mas aí alguém pode olhar para mim e falar assim, pastor, mas na Bíblia está dizendo que a gente tem que evangelizar. Está lá, Mateus 28. Ide por todo mundo. Estou evangelizando aqui através do meu namoro. Entendeu? Faz sentido isso? Mas usou de base bíblica. Então a gente corre esse risco aí. Terceiro, substituição da verdade. A experiência pessoal toma o lugar da verdade bíblica, levando à relativização das Escrituras e à confusão dos princípios cristãos. Isso aqui é quando a gente coloca o nosso sentimento sobre o texto da palavra. E isso acontece demais. Demais. Especialmente quando o texto fala algo que a gente não concorda. Que não gostamos. Aí eu vou abrir um ponto polêmico e vou fechar rapidinho. Depois, quem tiver dúvida, pode conversar depois da EBD comigo. Filhos. Eu lembro que esses dias alguém veio me perguntar assim, pastor, não ter filho é pecado. Você não acha? Aí eu, não acho. Mas lá em Gênesis fala para multiplicar. Aí eu, é verdade. Mas será que aquele texto, ele é verdade absoluta para então todo mundo tem que ter filho? Todo mundo tem que multiplicar? Então um casal que são 2 tem que ter 4, no mínimo, para multiplicar. Veja que aí, não é assim então. É assim que funciona, vamos olhar dentro do contexto, o que estava acontecendo, vamos dar um passo atrás. Então não ter filho não é pecado? Talvez. À luz da Bíblia, sim.
Não é pecado. Não temos como condenar alguém que fala assim, pastor, eu não quero ter filho. Ter filho é bênção. Ter filho é maravilhoso. Não sei o que seria da minha vida sem um Tomás hoje. É maravilhoso ser pai. Depois que a gente vê a carinha do... Depois que eu vi a carinha do galego, eu não sei mais como é viver sem ele. É doideira isso, né? É amor de pai, amor de mãe, né? Mas se um dia não quisesse ter o galego, não dava para condenar. A gente pode entender quais são os motivos por trás, se são motivos pecaminosos, aí é outra história. Mas como muitas vezes isso envolve questões particulares e sentimentais, isso dói ser ouvido. Né? Então, irmãos, a nossa experiência pessoal toma o lugar da verdade bíblica muitas vezes, levando à relativização das escrituras e à confusão dos princípios cristãos. E aí muitas vezes a gente entra no eu acho. Eu acho, mas eu acho. O texto está dizendo aqui, mas eu acho. A lógica é, não. Deixa o texto falar. Calma lá, dá um passo atrás, né? Dá um passo atrás. Então vamos lá. Dudu. Irmãos, são 10h40. 10h40. Tem 40 minutos de aula. Nesse momento eu gostaria que vocês se juntassem aí, pode ser trios, grupos pequenos, e pensassem sobre essa pergunta: o que molda a igreja? À luz, claro, da nossa lição, tá? Não vai pensar tão aberto. O que molda a igreja? O que molda a igreja? À luz da contextualização, à luz da palavra, vou dar uma dica, né? O que molda a igreja? Ou o que deveria moldar a igreja? Conversem sobre isso. 5 minutinhos, é para ser uma conversa rápida. É só uma pergunta, então, valendo. Façam grupos e conversem sobre isso.
Vamos lá, irmãos. Deu nossos 5 minutinhos. Pode ficar aí na sua roda. Só vira um pouquinho para cá. Vamos concluir a nossa aula. Irmãos, o que molda a igreja? De maneira simples e resumida, bem resumida, a resposta é: a palavra precisa moldar a igreja. A palavra. A igreja é moldada pela palavra do Senhor. Claro que existem vários fatores, né? A gente pode falar assim, o Espírito Santo é quem molda a igreja, né? Mas molda através de quê? Da palavra. Então a gente pensa sobre isso, né? O que molda a igreja? A igreja cristã evangélica Vida Nova precisa ser moldada pela palavra. Moldada, direcionada, está fundamentada na palavra. Dudu, pode pular o slide e ir para o que tem 100%? Então, quando somos moldados pela palavra, a transformação é por inteiro, né? A palavra tem um poder transformador que molda vidas e corações, levando os crentes a uma compreensão mais profunda e sustentada de sua fé e propósito. A palavra tem poder transformador que molda vidas e corações, levando os crentes a uma compreensão mais profunda e sustentada de sua fé e propósito, certo? Aplicação final. Vamos ler juntos aí. Aplicação final, concluindo então. A mensagem central é clara. A Bíblia é sempre relevante para os dias de hoje. Sempre relevante. A sua mensagem é clara, ela não precisa ser atualizada. Ela não precisa ser reinventada, mas proclamada com coragem e fidelidade. Ao compartilhar o Evangelho, é essencial lembrar que a verdade bíblica deve ser o nosso guia. A bússola do cristão é a verdade bíblica. A contextualização, então, deve ocorrer, mas sem comprometer os princípios fundamentais da palavra. Não devemos falar mais do que a palavra fala. Devemos encorajar a comunidade a se aprofundar nas Escrituras e a aplicar seus ensinamentos em suas vidas diárias, mantendo a integridade do Evangelho. Irmãos, esse tema é fundamental para o nosso devocional, porque quando todo dia vamos ler a palavra e vamos fazer um devocional bem feito, precisamos fazer esse processo de contextualizar, de entender o texto e aplicar na minha vida. Assim, seremos instrumentos eficazes na transformação de nossa cultura, sempre com a luz da palavra. Sempre com a luz da palavra. Por que fazemos o que fazemos como igreja? Porque a palavra nos guia. A palavra diz que precisa ser assim. Quais são os nossos critérios como igreja? É a palavra quem dita. Então, irmãos, somos o povo da palavra. É ela que precisa nos direcionar. Por isso que Colossenses 2:8 e Romanos 12 é tão importante para nós. Por quê? Porque nos lembra que diante de tantas vãs filosofias enganosas, diante do presente século, somos um povo chamado a não se moldar com esse presente século, mas através da palavra ter a nossa mente renovada, transformada, redirecionada, para que assim a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estou misturando os dois versículos, né? Mas a ideia é essa, né? Sermos o povo alicerçado na palavra, que deixa a palavra falar por si só. Que Deus os abençoe. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, algo que você discordou, concordou, quer compartilhar, eu fico à disposição para a gente conversar depois da escola bíblica, tá? Irmãos, nós temos o link de inscrição para a nossa escola bíblica. Se você quer permanecer firme até o fim, se você quer fazer esse compromisso de domingo após domingo estar aqui, faça a sua inscrição, né? A gente está contabilizando já desde a aula passada as pessoas que estão vindo frequentemente para no final a gente celebrar juntos, entregar um certificado aí de conclusão
e juntos então a gente se alegrar pela conclusão de mais uma etapa, né? Estou combinando com o Dudu para ver como que a gente está gravando as aulas, como que a gente sobe para o YouTube, né? Às vezes você perdeu a primeira, veio na segunda e quer se manter firme até o final, você vai poder então assistir a primeira aula e ver o que já falamos até aqui. Certinho? Faça a sua inscrição. Se você precisa de ajuda, a Dani vai te ajudar a fazer essa inscrição. Vamos ficar de pé então? A gente vai orar então. Depois temos o nosso almoço, então não vá-se embora. Fique aí. Teremos ainda um tempo de conversa aí, comunhão, risada. O nosso almoço é tão bom que a Sara, todo domingo vem aqui almoçar com a gente. Te contar, viu? Até no dia que não tem almoço, a Sara vem aqui atrás com a gente, para participar desse momento de conversa e comunhão, irmãos. É impressionante. É bom demais. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por essa manhã. Muito obrigado por esse tempo de escola bíblica. Como é bom os nossos domingos em que temos ceia e escola bíblica. É um tempo em que a gente fica mais quentinho como igreja, fica mais juntinho, um tempo de comunhão, de conversa, de participar da mesa do Senhor, de aprender mais da Tua palavra, depois de conversarmos, darmos risadas, comermos juntos. Tudo isso fortalece os nossos laços e nos dá essa dinâmica, a alegria de ser igreja. Muito obrigado por isso, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos fortalecendo e acrescentando salvos em nosso meio dia após dia. É assim que nós oramos, gratos por essa escola bíblica, por essa manhã, no nome santo de Jesus. Amém.